fazer um estudo hoje sobre Deuteronômio, capítulo 2. Eu não vou ler todo o capítulo, tá, gente? Eu vou, seguindo a exposição, eu vou pontuando em alguns versos. A gente vai sair daqui a pouco, porque não tem tomada aqui perto, não. E não está conectando, viu? Tá. Na hora que desligar é porque não tem mesmo como ligar. Então, eu vou estar usando o capítulo 2 de Deuteronômios, mas eu vou pontuando, segundo aqui, a divisão do texto que eu fiz. E vou usar alguns versos, que são versos centrais, as perícopes do texto. Para a gente não fazer uma leitura aqui, não é demorada, é uma leitura bem complexa de se ler, tem que se ler explicando, né? Então, a gente vai demandar muito tempo, ok? Então, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por tua graça e bondade sobre nós, em nos trazermos e nos colocarmos aqui como igreja na tua presença, mesma distância. Obrigado, Senhor, por o teu consolo, o teu conforto, pela forma que o Senhor nos tratou no dia de hoje. O Senhor nos conduziu pela tua bênção, pelo teu consolo, o teu conforto, o teu sustento, o teu livramento. Agora, Senhor, que vamos expor a tua palavra. Nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração para entendermos e aplicarmos a nossa vida prática. Em nome de Cristo. Amém. Extensão, não. Deuteronômio, capítulo 2. Eu vou ler só os versos, só o verso 1, 2 e 3, para a gente ter uma introdução do que a gente vai falar. Diz assim o texto. Depois viramos, seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então, o Senhor me falou, dizendo: tende já rodeado bastante esta montanha, irai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: passareis pelos limites dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem. Então, nós vamos estar trabalhando hoje no capítulo 2 de Deuteronômios. O que trata o capítulo 2? O capítulo 2, ele revela a realidade do fim do período dos 40 anos de peregrinação e a história de como Deus conduziu a nação de Israel pelo deserto e como ele transitou pacificamente por 3 nações: Edom, Moabe e Amon. Deus estava levando a nova geração novamente à fronteira da Terra Prometida para que eles tomassem posse. Moisés, recordando a história dos 40 anos de peregrinação, revela à nova geração o cuidado de Deus em trazê-los novamente ao local de entrada na Terra Prometida. O tema da nossa pregação é a oportunidade do novo recomeço dado por Deus. O que é que os versos 1, 2 e 3 estão falando aqui? Primeiro, no verso 1, né, aqui fala já de Deus chegando no povo. O povo chegou na fronteira para entrar na terra, no caso de Barneia. No caso de Barneia, houve um fracasso, o povo teve medo, mandou os espias foram lá, 12 espias viram a terra, voltaram, mas 10 deles clamaram ao povo com o tamanho da bênção, com o tamanho da terra e também com os habitantes que habitavam lá, que eram os gigantes. Então o povo não foi, o povo teve medo, o povo não foi. Foi o que Deus fez? Castigou o povo durante 40 anos no deserto. Então, o verso 1 está falando justamente isso aqui, ó. Depois do que aconteceu em Cades Barneia, viramos e seguimos para o deserto. Então, eles estavam de frente e voltaram, deram meia volta do V e foram para o deserto, foram para o Mar Vermelho de novo. Como o Senhor me dissera, muitos dias rodeamos o mundo de Seir. Esses muitos dias aqui são 38 anos. O verso 2. Então, o Senhor me falou dizendo: tende já rodeado bastante essa montanha, virai para o norte, né? E ordena ao povo, sigam. Então,
Depois de 40 anos de ficar rodando ali, girando em círculos, Deus manda o povo parar e voltar de novo para o norte, onde eles estavam há 40 anos atrás, para entrar e tomar posse da terra. Então, o capítulo 2 fala justamente desse contexto, é a narrativa histórica, não é, dessa nova geração tomando posse da terra. Então, o que é que Deus faz aqui? Deus traz de novo um novo recomeço para essa nova geração. Esse aqui é o nosso tema de hoje. Deus sempre nos dá um novo recomeço. Vamos estar aplicando a nossa pregação nesse tema. Eu vou dividir o texto em três pontos aqui, do verso 1 ao verso 37. O primeiro ponto aqui é o novo recomeço, dos versos 1 a 8. Nós vamos caminhar, né, na pregação, narrando esses versos 1 a 8. O segundo tema é a herança dos filhos de Ló, dos versos 9 a 25. E depois, a primeira conquista. Então, a gente já vê aqui o povo entrando na terra, dos versos 26 a 37. Então, vamos lá. A nossa introdução. Recomeçar significa retomar após uma interrupção. É começar de novo, não é? Seu significado traz ao coração o renovo da esperança, do ânimo e da alegria. A ideia da palavra renovo é o seguinte: agora vou fazer novamente sem cometer os mesmos erros. Vou recomeçar tendo a oportunidade de não cometer o mesmo erro do passado. Vou recomeçar mais uma vez e apagar o fantasma do fracasso, da derrota e da frustração passada. Então, essa é basicamente a ideia que a nova geração estava tendo com esse novo recomeço de Deus para que eles entrassem na Terra Prometida. Então, nós aplicamos a nossa vida da mesma forma. Todo recomeço que Deus nos dá tem esse significado. É renovar a esperança, é renovar o ânimo, é voltar a fazer novamente, sem cometer o erro e apagando o fantasma do fracasso do passado. Né? Quem de nós, irmãos, não desejaria, se possível fosse, voltar atrás em algumas decisões passadas e erradas e recomeçar de modo diferente? Todo mundo queria isso. Muitos de nós, por não dizer todos, gostaríamos de voltar atrás em algum momento da vida, onde tomamos uma decisão errada para corrigir o erro cometido e recomeçar novamente. Em Deuteronômio capítulo 2, Deus está fazendo isso com o seu povo. Deus está dando ao povo a oportunidade de um novo começo, de um recomeçar novamente. O que devemos observar é que esse novo começo acontece 40 anos depois do fracasso em Cades Barneia. Isto é, Deus, nesse tempo, dos 40 anos, disciplinou, instruiu o seu povo para o novo recomeço. Então, preste atenção, todo novo recomeço vai ter como didática em nossa vida o fracasso, a derrota ou a desistência. Isso vai servir, né, didaticamente para nos moldar, nos discipular, nos disciplinar ao novo recomeço. Deus sempre dá a seus filhos um novo começo, mas não sem antes eles provarem a realidade do fracasso, da frustração e da sua disciplina, porque isso é necessário. Isso é didático. Os erros do passado devem servir para a nossa vida como sinais, como alertas, para que não caiamos mais neles. As consequências de nossos pecados são didáticas. Elas fazem marcas em nossa alma e estas marcas servem de sinais para que não voltemos mais aos mesmos pecados. O fato é, cada crente na face desta terra, mesmo livre do poder do pecado e da condenação eterna, ainda tem a natureza caída, isto é, ainda peca. E as consequências de nossos pecados servem como sinais
para que não mais voltemos a praticá-los. Agora, dentro dessa realidade, devemos observar o seguinte: por meio da mediação de Cristo, Deus nos coloca diante do arrependimento e nos dá um novo recomeço. Olha que coisa linda. Ele perdoa os nossos pecados e nos manda seguir adiante, não esquecendo o passado, mas tendo o passado como referencial para o novo recomeço. É justamente isso que a nova geração de Israel está vivenciando a partir de Deuteronômio capítulo 2. O povo voltou ao mesmo lugar que deixou 40 anos atrás. Deus está trazendo um novo recomeço para esta nova geração que começa a possuir e a entrar na terra. Irmãos, como Deus é gracioso, como Deus ele é bondoso, ele é misericordioso, como ele sabe que é importante para mim e para você termos um coração renovado a partir ou depois de um fracasso, depois de uma queda, depois de uma grande decepção. Deus sabe como isso é importante. E ele faz isso com a gente. Ele faz isso com a sua igreja. Ele nos renova, ele nos restaura e nos dá um novo recomeço. Agora, veja só, a gente vai ver na sequência da exposição que esse recomeço ele tem princípios e parâmetros. Não é de qualquer forma que eu vou recomeçar. Não é de qualquer jeito que eu vou sair e recomeçar, não é, de novo aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Não. Há princípios e há parâmetros e há restrições para começarmos novamente e renovados em Cristo. Então, os versos 1 a 8, não é? Eles vão tratar desse novo recomeço. Os versos 1 a 2 relatam um fato passado há 40 anos. O povo se afasta da terra prometida rumo ao Golfo de Acaba. É uma meia volta volver. Aqui é o Mar Vermelho. O povo chegou à fronteira, estava prestes a entrar na herança. Aí vem o fracasso de Cades Barneia. O medo e a incredulidade faz com que Deus castigue o povo, mandando que Moisés volte para a direção oposta da terra. Deus diz: meia volta vou ver e sigam para o deserto. Observe no verso 1. Depois viramos-nos e seguimos para o deserto, na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. E muitos dias, 40 anos, rodeamos a montanha de Seir. Ora, Deus já havia feito o povo passar pelo Mar Vermelho de maneira portentosa. Agora ele faz o povo voltar para lá de novo. É daqui que o povo peregrina por 40 anos pelo deserto, andando praticamente em círculo. No verso 2, há uma mudança de cena. Então o Senhor me falou dizendo. Essa expressão, então me falou o Senhor dizendo, é uma atitude de Deus que aponta para o fato de que Deus não desistiu de disciplinar o seu povo por estes 40 anos. Deus não quebrou sua aliança e nem a promessa de colocar o seu povo dentro da terra prometida. O verso 3 revela claramente essa verdade contida no verso 2. Vocês já rodearam bastante esse monte. Agora sigam para o norte. Isso é, sigam para a fronteira para entrar na terra. Isso é que é tremendo, irmãos. Deus não desistiu da sua promessa, do seu povo. Ele continuou na sua longanimidade, conduzindo o povo pelo deserto, tratando o povo, discipulando o povo, para que essa nova geração, ao chegar lá, não tivesse a mesma atitude da geração passada, que há 40 anos atrás, que teve medo e não foi, e não obedeceu. Não é? Há dois fatos, no verso 3, da ação de Deus que devemos observar. No verso 3. Primeiro, o castigo chegou ao fim. Cessou os 40 anos de peregrinação. E o verso 2. Agora é o tempo do recomeço. Olha só. Terminou uma fase
e agora há uma nova fase, um novo recomeço. Esses dois fatos revelam a graça divina dispensada a Israel em marchar novamente na direção da terra prometida. Deus lança o povo em um novo recomeço, em uma nova oportunidade. Deus renova a esperança do povo, dá ao povo a oportunidade de começar de maneira correta a possuir a terra prometida. Todo esse contexto, irmãos, fala da redenção de Deus sem que Israel merecesse. Deus age por graça e misericórdia, fazendo com que o seu povo tenha um novo recomeço, sem perder a visão do cumprimento da promessa. Este contexto de redenção aponta, irmãos, para Cristo, a perfeita redenção de Deus para o seu povo. A Igreja de Cristo caminha na história, aguardando a plena redenção, o dia em que Jesus voltará, completando a redenção da sua igreja, trazendo novos céus e nova terra. Nós estamos nesse contexto, desse renovo, dessa caminhada, da caminhada da redenção. E a cada dia, irmãos, Deus renova em nós essa esperança. Deus nos dá um novo recomeço para que prossigamos numa conduta de santidade até a sua volta, até a redenção plena. Os versos 4 e 8 são as novas instruções de Deus de como o povo deveria se conduzir na caminhada de volta à terra prometida. Olha só, Deus renova, Deus dá nova oportunidade, um novo recomeço, mas vai trazer instruções para o povo se conduzir na entrada para possuir a herança de Deus. Essas instruções de Deus demonstram que Israel não estava livre para conquistar o território que quisesse. Deus havia prometido um território definido. Esta realidade é revelada quando Deus menciona os filhos de Esaú e notifica que eles são irmãos de Israel, isto é, os edomitas são irmãos de Israel. Depois você lê aí os versos 4 a 8. Então, é muito interessante, não é? Israel chega a esse limite, estão lá os edomitas, mas para entrar e possuir a terra prometida, há restrições. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Então, o que é que Deus está dizendo ao povo e está nos dizendo? Não é de qualquer forma que nós caminhamos com Deus. Não é de qualquer forma que nós devemos recomeçar nossa vida com Deus. Há restrições. Deus nos pontua, Deus nos mostra como nós devemos nos conduzir. É isso que ele está fazendo aqui com o povo de Israel. E com a instrução, vocês não vão expulsar, né, os edomitas da sua terra. Por quê? Porque eu dei essa terra para eles. Então, observe o que está acontecendo aqui. Deus está mostrando a Israel que, assim como cumpriu sua promessa em Gênesis 25 e 23, cumprirá sua promessa com seu povo. Os edomitas ali são um exemplo vivo disso. Por quê? O que acontece em Gênesis 25 e 23? Vamos lá. O texto diz assim: duas nações estão no ventre de Rebeca. Dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quem são esses povos aqui? Os edomitas e os israelitas. Essas nações são fruto do mesmo vento. E assim como Deus prometeu a terra aos edomitas, e eles já habitam nela, Deus prometeu do mesmo modo a terra a Israel. Assim como os edomitas conquistaram a terra que Deus prometeu a ele, do mesmo modo, os israelitas vão entrar na terra e vão possuí-la e vão conquistá-la. Por que isso, irmãos? Por quê? Se nós voltarmos para o capítulo 1, que houve o fracasso de Cades Barneia, o que aconteceu? Quando os espias viram as cidades muradas e as pessoas de alta estatura que moravam nelas tiveram medo. Tiveram medo.
e não quiseram ir. Então, vejam só, os edomitas, a tribo de Esaú, a descendência de Esaú, entrou nessa mesma terra, nessa mesma região, e conquistou esses povos. Assim, Deus está mostrando ao povo de Israel que vai entrar para conquistar essa terra, que lá também tinham gigantes, que assim como Deus deu a Esaú, aos edomitas, a vitória de conquistar e de permanecer na terra, Deus também daria a Israel a mesma vitória. Por causa dessa profecia, em Gênesis 25, 23, Israel deveria olhar para a fidelidade de Deus em fazer 2 povos e dar a cada um deles sua própria terra. Israel não poderia possuir as terras dos edomitas, nem tê-los por inimigos. O que acontece nos versos 4 a 8 é o seguinte: Deus havia respeitado o direito de Edom de possuir suas terras. E também estava honrando o direito de Israel de possuir Canaã, garantida no pacto feito com Abraão, Isaque e Jacó. Então a gente começa a entender por que Esaú está ali e de que forma Deus usou Esaú para discipular Israel e motivar Israel, não é, a entrar e a conquistar a terra. Irmãos, olha que coisa interessante. Deus faz o mesmo com a gente. Quando a gente vê os irmãos assim, que conquistaram seus sonhos, que foram adiante, os irmãos que têm um testemunho de fidelidade, de santidade com o Senhor, isso nos motiva a seguir o exemplo, a não desistir, a não desanimar, e a continuar a caminhada cristã com fé na graça de Deus. Isso aqui é uma aplicação tremenda para mim e para você. Como nós inflamamos uns aos outros. Como o testemunho dos outros nos motivam a permanecer firme, a permanecer fiel, e a permanecer na caminhada, como a comunhão dos santos, uns inflamam uns aos outros, na conduta de vida cristã e na caminhada dessa vida, né? Nas lutas diárias, nas provações, nas privações, se compartilha isso, um dá um testemunho, outro dá um testemunho, e aí a gente se renova com isso. É o que está acontecendo aqui no contexto. A mesma coisa. É a mesma coisa. Deus, irmãos, em seu cuidado protetor, em sua fidelidade, ele traz essa nova geração a um novo recomeço. Deus dá um novo recomeço e chama mais uma vez o povo a crer nele e a obedecê-lo. Segundo ponto da nossa pregação. Herança dos filhos de Ló, dos versos 9 a 25. A pergunta que fazemos quando lemos o texto é: o que é que tem a ver os filhos de Ló com a conquista da terra prometida? O que é que tem a ver os filhos de Esaú, que são os edomitas, com a conquista da terra prometida? O que é que tem a ver os moabitas e os amonitas, que são os filhos de Ló, não é? Com a conquista da terra prometida? Irmãos, tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Pensa bem. A quem foi prometida a terra? A Abraão. A promessa foi feita a Abraão, não é isso? Quem era Ló? Ló era quem? Ló era sobrinho de Abraão. Então, assim como a bênção de Deus foi para Abraão, essa bênção de Deus sobre Abraão alcançou a Ló. Alcançou a Ló. Isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Porque Deus também, assim como prometeu terras aos edomitas, que são a origem de Esaú, Deus também prometeu posse da terra aos amonitas e aos os filhos de Ló, os moabitas e os amonitas. Né? É muito interessante. Os versos 9 a 25, a narrativa tem como foco a herança dos filhos de Ló. O que é que tem a ver, irmãos? Essa herança dos filhos de Ló com o novo recomeço de Israel, né? Nesse contexto aqui. Observa bem, tem tudo a ver. Tudo a ver, irmãos.
Primeiro, Ló era homem justo em Sodoma e era sobrinho de Abraão. Então, Deus estava honrando Abraão e a Ló. Segundo, assim como Israel passaria pela terra dos filhos de Esaú, Israel também passaria pela terra dos filhos de Ló, sem tomá-las, pois estas terras Deus havia dado a eles, a estes povos. Mais uma vez aqui, é Deus colocando aqui as restrições. E por que das restrições? O verso 9 diz que a terra de Moabe foi dada pelo Senhor a eles. Israel não deveria tomá-la. No verso 19, diz que a terra de Amon, os amonitas, foi dada a eles pelo Senhor. Israel não deveria tomá-la. Então, Deus está aqui, irmãos, trazendo a memória do povo, ou Moisés está trazendo a memória do povo, o pacto feito com Abraão, né, e de como a bênção de Deus alcançou também a Ló e aos seus filhos. Deus estava honrando a sua palavra dada aos filhos de Esaú e de Ló. Porque deles nasceram 3 nações: os Edomitas, os Moabitas e os Amonitas. E eles receberam a terra por herança, dada por Deus. O que devemos observar nesse texto, irmãos, é que as nações que surgiram de Esaú e Ló tiveram que conquistar suas terras. Lutaram contra as poderosas nações, lutaram contra os gigantes e venceram e possuíram a terra. O que Deus está trazendo para Israel é justamente o exemplo das nações que vieram da descendência de Esaú e de Ló. Essas nações tiveram a promessa, mas elas caminharam para conquistar a promessa da terra prometida por Deus. A lição para Israel é: se Deus abençoou os edomitas, moabitas e amonitas na conquista de suas terras, Deus abençoará com muito mais favor a nação que ele escolheu para si. Então, irmãos, o povo entendeu isso aqui. O povo entendeu profundamente isso aqui. É tanto que nós vamos ver no terceiro ponto que eles já entram conquistando a terra. Não é? Isso aqui é muito interessante. Isso aqui motiva o povo. Isso aqui desperta o povo. Deus está levando a nova geração a observar a história através da vida dos patriarcas para que o povo entenda a sua fidelidade ao pacto e, entendendo, creia e glorifique a Deus mesmo antes de possuir a terra. Isso é um passo de fé. Deus chama aqui ao povo exercitar a sua fé, a operosidade da fé. Irmãos, não é assim conosco? Deus nos chama a essa mesma posição, a essa mesma atitude de crermos nele, confiarmos nele, olharmos para Jesus, que é o pacto perfeito de Deus, é por nós, confiar em Cristo em todas as suas promessas, mesmo em qualquer contexto que nós estejamos vivendo, para que nós não venhamos a esmorecer, a desanimar, a desviar, a desesperar, a se desestimular com as coisas, com as situações, com a complexidade da vida. Deus nos chama a isso. Observa o que está acontecendo na história. Olha como nós caminhamos e conquistamos as coisas. Deus está por trás da história, levando o povo em sua soberania e graça. E está fazendo isso com a sua igreja. O fundamento do novo começo dado por Deus está impregnando ou impregnado na história da sua soberania. Graça e misericórdia são a todas as nações. Isso está claro na história. Deus impregna isso, não é? Na história, a sua soberania, a sua graça, a sua misericórdia sobre todas as nações da terra. Todas elas. E quanto mais com a sua igreja, com o seu povo, que é propriedade exclusiva e particular dele. O quanto ele vai nos ajudar a isso, a nos consolar, a nos motivar, a nos encaminhar a viver em alegria,
mesmo com toda a complexidade que é a nossa vida. O povo, ao tomar conhecimento da fidelidade e soberania de Deus na história, teria o ânimo, o desejo de conquistar a terra, potencializados, pois eles entenderiam que Deus é sempre fiel em cuidar, guiar, guardar e fazer com que o seu povo conquiste e prospere na terra prometida aos patriarcas. É isso que está acontecendo aqui, é isso que Moisés está trazendo ao coração desse povo. Irmãos, quando olhamos para Cristo, né, devemos ver a fidelidade plena de Deus sendo exposta para o seu povo, para a sua igreja. Jesus, irmãos, é o Messias perfeito de Deus, que vem buscar e restaurar o que se havia perdido. Ele é o bom pastor, ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida, ele é a água viva, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é o salvador do mundo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a vida eterna. Ele é o Salvador. É ele que vem trazendo a Nova Jerusalém para o seu povo. Foi ele que conquistou tudo para o seu povo por meio do seu sangue. Cabe a nós, a mim e a você, crer e obedecer a sua palavra. E nos submeter aos seus princípios. E prosseguir caminhando. E prosseguir caminhando. Olhando para a história. Vendo esses marcos extraordinários de Deus na história. Terceiro e último ponto, irmãos, está dos versos 26 ao verso 37. A primeira conquista. Olha que coisa bacana isso aqui. Isso aqui é o bolo da cereja. Depois de passar com facilidade pelas terras dos Edomitas, Moabitas e Amonitas, Israel chega ao ponto do primeiro conflito. A terra de Seom deveria ser possuída e se tornar parte da terra prometida. Essa terra, sim, ela faz parte da geografia da terra prometida a Israel. Mas o plano para tomá-la e possuí-la seria dado pelo Senhor. O povo não deveria sair para a batalha de qualquer modo, ou da maneira que achasse melhor. Não, eles deveriam se submeter ao Senhor. Muitas vezes nós somos assim, nós queremos fazer, né, tudo na força, né, do ânimo, na força da nossa força, e nós não paramos muitas vezes para parar um pouco para perceber, né, como é que nós devemos agir, caminhar nos propósitos de Deus. Não é? Isso aqui serve para nós como uma aplicação muito interessante, não é? A nossa vida, né? Nós temos conquistas, nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos algo a conquistar. Isso é saudável, isso é maravilhoso. Mas não devemos parar e perguntar, Senhor, como devo proceder nessa caminhada, nessa conquista? Você não vai ficar de braço cruzado. É o que a gente vai observar aqui nessa parte do texto aqui. Mas nós temos princípios e parâmetros de como nós devemos caminhar nas conquistas, né, que estão diante de nós, ou nos desafios, ou naquilo que nós queremos, os nossos sonhos para se tornarem realidades. Nós devemos ter critérios para isso. É o que Deus está colocando aqui. O povo precisa entender o fundamento da responsabilidade de Deus e da responsabilidade do povo, de cada um. O povo teria que entender isso. O que é responsabilidade de Deus e o que é minha responsabilidade como povo de Deus, como crente, como aquele que vai caminhar sobre a terra. No verso 26, não é, que fala do capítulo 2, é onde começa essa primeira conquista, né? A campanha da conquista começa pela paz. O que acontece? Mensageiros são enviados ao rei de Seom com os termos de paz. Está no verso 27 a 29. Então, eles vão assim com o termo de paz. O que acontece? O rei não aceita os termos de paz, pois Deus havia endurecido o coração do rei. Então, aqui a gente começa a ver aqui já a interferência de Deus em dar na terra ao povo.
em colocar um obstáculo. Observa bem isso aqui. Não é? Há aqui um obstáculo. O rei não aceitou, né, os termos de paz. Não. Então, o que é que vai acontecer? Não é? Então, no verso 31, Deus diz: eis que já comecei a dar a vocês Seom e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Né? O que é que nós temos aqui? A responsabilidade do povo. Veja só. Deus se revela responsável pela conquista, mas Deus espera uma iniciativa do povo. Vocês vão começar agora a tomar posse dessa terra. O Senhor, do verso 33, entregou em nossas mãos. Então o povo entende a responsabilidade de Deus e a responsabilidade de cada um. Olha o verso 33. O Senhor o entregou em nossas mãos. Aí o verso 34. Tomamos todas as cidades. O verso 36. Não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Olha só. Está vendo a disposição do povo aqui, que é totalmente um contraste com aquela geração de 38 anos atrás? Né? Eles não têm medo. Eles estão realmente assim inflamados pelo Senhor. Né? Eles estão com a fé operante, uma fé responsável, seguindo as restrições e caminhando sobre, né, a ordem de Deus. Né? Aí ele termina aqui no verso 36. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Veja que eles estão glorificando a Deus. Não estão chamando para si a conquista. Não estão levantando bandeira. Ah, eu fui fiel. Não, nada disso. Toda a glória, toda a honra aqui, o povo está dando a Deus. O povo sabe. O povo sabe que é Deus que está fazendo isso. Né? Né? E no verso 37, Deus coloca os limites da conquista, preservando a terra dos Moabitas e Amonitas. Então, veja que coisa aqui maravilhosa, irmãos. Maravilhosa. Né? Como Deus caminha com o povo. E como Deus deve como Deus caminha com o povo e como o povo deve caminhar com Deus. Deus dá as restrições, Deus dá as ordens, e o povo se submete a ela, crendo em fé e seguindo. Né? E seguindo. Peter Grage é um comentarista do livro de Deuteronômios, que eu pesquisei essa pregação de hoje. Ele diz o seguinte: a vitória estava assegurada desde o princípio, desde 40 anos atrás, pois o Senhor estava com seu povo, operando no ambiente da história humana. Infelizmente, a geração passada não creu, teve medo, desacreditou, murmurou e não vivenciou o que está acontecendo agora. Mas a vitória não foi somente um ato milagroso de Deus. O povo de Deus não se sentou para observar os atos de Deus. Os israelitas entraram na batalha e experimentaram a presença de Deus em obediência e compromisso ativo. Olha que coisa bacana isso aqui. Essa é a lição dessa sessão aqui. É justamente essa lição aqui. Né? Os israelitas não entraram na batalha. O povo de Deus não se sentou para observar os atos de Deus de braços cruzados. Não. Os israelitas entraram na batalha e experimentaram a presença de Deus em obediência e compromisso ativo. Irmãos, quando nós aplicamos os princípios de Deus à nossa vida prática e vivemos por ele, nós estamos experimentando a presença de Deus em nossa vida de uma forma viva e ativa. Viva e ativa. Essa é a lição, é a aplicação para nós. Não importa o tamanho do gigante. Não importa o quão murado está o problema e as circunstâncias. Não importa tão profundo que seja o poço. Isso não importa. O que é que importa? É que nós entremos na batalha da fé. E é aí dentro que nós vamos experimentar a presença de Deus.
o seu livramento, a sua vitória, o seu renovo e o seu recomeço em nossa vida. Deus nos chama para isso. Nós estamos passando um tempo de isolamento, né? E eu sei que isso tem trazido angústia para muita gente. Muita gente. Principalmente para os pais que têm criança em casa. Mas olha, é o momento de se dobrar o joelho, de se orar a Deus, clamar misericórdia, clamar renovo, clamar o novo ano, nova esperança, e não se entregar. Não se entregar à televisão, às séries, os filmes. Não, não, não. Isso é bom, é. Tem sua hora durante o dia. Mas o fato não é esse. A gente não pode cruzar os braços dentro de uma situação como essa. A gente pode orar, a gente pode compartilhar, pode ligar para os irmãos, sabe? Pode buscar ajuda, não é? Porque esse é o tempo para isso, de seguirmos, né, nesse desafio diante da realidade, confiados plenamente no Senhor. Há uma percepção maravilhosa do novo recomeço dessa geração, na fidelidade de Deus e no desafio de conquistar a terra prometida. Eles entendem que tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou. A fé, a confiança e a submissão a Deus fez com que eles vivessem o novo recomeço do modo que Deus queria. E eles entraram e conquistaram Seom. O novo recomeço exigiu do povo uma nova conduta de vida, de fé, de submissão e obediência à palavra de Deus para conquistar a terra prometida. Ora, nós estamos caminhando como crentes hoje para a nova Jerusalém que vem. E Deus exige de nós fé, submissão, obediência à sua palavra, enquanto caminhamos sobre essa terra. A mesma coisa, irmãos, com fé, com alegria, com gozo. Jesus trouxe para a sua igreja um novo recomeço, uma nova vida, uma nova esperança e a certeza da vida eterna. E este novo recomeço exige de nós uma conduta de vida de fé, submissão e obediência à sua palavra até que ele volte. Não é momento para desanimarmos, para esmorecermos, para nos desestimularmos, para nos desesperarmos. Mas, pelo contrário, é o tempo de buscarmos a Deus. Ele vai renovar a nossa vida, o nosso coração, os nossos sonhos e os nossos projetos. Concluindo, irmãos, Deus está dando aquele que é genuinamente cristão e se arrepende dos seus pecados. O novo recomeço. Deus está dando aquele que é genuinamente crente, que fracassou, que desanimou, que está em cima do muro. Deus está trazendo um novo recomeço e um novo desafio para que a gente viva uma conduta viva de vida cristã. Moisés conduziu o povo a um novo recomeço e a sua primeira conquista no temor do Senhor. O recomeço trouxe isso, renovou o temor do Senhor. É interessante que o princípio da sabedoria, diz lá em Provérbios, é o temor do Senhor. Às vezes a gente fica sem entender muito que temor é esse. Irmãos, temor é confiança em Deus. Temor é fé em Deus. Então, o princípio da sabedoria é a confiança no Senhor. Isso está correto. O princípio da sabedoria é a fé firme no Senhor. Isso está correto. Esse é o temor que a Bíblia nos chama a ter, né? A confiar no Senhor. A igreja, Senhor, a igreja e nós temos Jesus como nosso pastor, salvador, mediador, intercessor e redentor, nos levando à Nova Jerusalém. Devemos conquistar os nossos sonhos cheios do temor do Senhor e nos alegrando quando ele nos frustra ou quando ele nos leva a uma derrota, pois ele sempre tem um novo recomeço, direcionando a nossa vida em uma nova conduta à sua vontade.
Ninguém se perde, irmãos. Ninguém se perde no caminho de volta. Diz o poeta, eu só não sei quem é esse poeta. Ninguém se perde no caminho de volta quando Deus conduz a esse caminho de volta. Antes, pelo contrário, nós nos encontramos, porque Deus nos traz a realidade. Deus nos faz inteiro aí, nesse contexto. É o que está acontecendo aqui com o povo de Deus, nesse capítulo 2 aqui. Algumas aplicações para a nossa vida prática. Leia a Bíblia e conheça a história de Deus. Irmãos, leiam a Bíblia. Peçam a Deus, Senhor, abre meus olhos para entender a tua história. Quem é o Senhor nesse contexto da história humana? Você vai se surpreender com a revelação de quem Ele é. Não murmure, não se acovarde de ser um cristão. Não se amedronte com o tamanho das coisas. Não, não faça isso. Mas siga firme, crendo no Senhor. Conheça a vontade de Deus. Logicamente, se você ler e conhecer a história de Deus, você vai conhecer a sua vontade. E viva conforme Ele deseja. Mesmo perfeito, irmãos, mesmo pecadores como nós somos, nós podemos viver conforme a vontade de Deus, né? Nos submetendo à sua palavra, nos submetendo a Cristo. Saiba peregrinar, dependendo dele, até que Jesus volte ou até que Jesus leve a sua vida. Saiba, viva isso com alegria. Porque a promessa para nós não temos nem a dimensão da grandeza, da bênção que é. E a última aplicação, viva em santidade, na expectativa da volta de Cristo. Irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor? Baixe sua cabeça. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por tua bondade e graça sobre nós. Como nós somos parecidos com esse povo, Senhor, e como nós precisamos do teu renovo em nossa vida, Senhor. Do banho do teu Espírito, nos avivando, nos reavivando, nos revitalizando, Senhor. Ó Deus, nesse tempo de praga, de pestilência, Senhor, ajuda-nos, Senhor, renova-nos, aviva-nos, anima-nos, fortalece-nos, dá-nos novo recomeço, Senhor, para que tenhamos fé, esperança no Senhor e não venhamos nos abater com a realidade, Senhor, que nos cerca, mas que venhamos, Senhor, olhar para o alto, que é do alto que vem o nosso socorro vem do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa a Igreja do Jardim Canadá, Senhor, cada família, cada pessoa, Senhor, renova suas forças, seu ânimo, a sua alegria, protege, Senhor, de todo mal, dai renovo, dai, Senhor, livramento, renova os anos, renova, Senhor, as emoções. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis, fiéis ao Senhor, compromissados com o Senhor, tendo uma vida alegre, bonita, Senhor, testemunhando o teu santo nome. Abençoa a cada pai, para que, Senhor, para que abençoe a sua casa, os seus filhos, a sua esposa. Abençoa cada esposa, Senhor, que seja uma boa auxiliadora, cuidando da casa, do lar, dos filhos, também do marido. Abençoa, Senhor, o trabalho de cada um, faz as suas mãos prosperarem, faz crescerem, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa aqueles que não puderam vir a nossa pregação, que não puderam ouvir, Senhor, a devocional, a escola bíblica hoje de manhã. Abençoa, Senhor, aqueles que estão longe, que estão desestimulados, que estão, Senhor, perdidos, que estão, Senhor, oh, Pai, desesperançados do Senhor. Abençoa os missionários. Abençoa aqueles que estão doentes, que estão com esse vírus, Senhor. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece os pastores, a tua igreja, Senhor. Assim te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos a tua bênção para a nossa semana. Em nome de Cristo. Amém. Irmão, Deus abençoe.